A Bíblia. O que era a Bíblia? É uma coletânea de livro que se formou durante 16 séculos. E Cristo, como uma ordenança cristocêntrica, ele cita muito pouco a antiga Bíblia. Porque realmente, para o cristão que tem sua vida como um cristão, que tem uma visão ampla, que tem a sabedoria do Espírito Santo de Deus, enxerga-se duas Bíblias. Mas como duas Bíblias? A Bíblia do Velho e a Bíblia do Novo. Está tão implícito, é tão lógico conforme ensina a filosofia. É um raciocínio lógico. E a teologia é pela fé. Eu vou retroceder até Abraão. Aproximadamente 2.250 anos antes de Cristo. Quando narra o Gênesis, do capítulo 12, Moisés registrando o qual os seus líderes, antes de Moisés, no Egito, passava de forma oral aos seus filhos. Como Abraão recebeu a promessa? Foi pela Bíblia? Se a Bíblia começou a ser escrita no ano 1300 antes de Cristo, não, jamais foi pela Bíblia. Se a Bíblia fosse o nosso padrão, será que a nossa Bíblia, será que essa Bíblia que chamamos de nossa é o nosso padrão? O nosso padrão é Cristo. Ele é o nosso padrão. Nós temos que ter e olhar Cristo como nosso sustentáculo. Todo aquele que se apega à Bíblia se torna bibliólatra. Muitos falam dos litolatras. Muitos dizem mal dos zeolatras, ou seja, aqueles que adoram animais. Muitos falam dos panteístas, aqueles que vêem tudo Deus em tudo. Muitos falam de uma visão bibliomância, ou seja, abrem a Bíblia como se fosse um mágico. Aonde cair, foi Deus que falou ali. Aí cai no texto onde o diabo diz: se tu és realmente filho de Deus, ali é o diabo que está falando. É ele que está pronunciando, é ele que está se dirigindo a Cristo. Não é Deus. Ali é um mero perdedor, um mero doente. Na minha teologia, filosofia, eu trato ele como um doente, como um louco. Ele é louco. Nos livros anteriores à antiga Bíblia, que é a Bíblia do Antigo Testamento, é a antiga Bíblia. É uma Bíblia que não há veracidade, não há regra nenhuma para o cristão. Se você pegar o Antigo Testamento e começar a torcer, só vai sair sangue. Sangue. Só vai sair racismo. Só vai sair ódio. Ódio do seu próximo. Por que no Novo Testamento, a nova Bíblia, a Bíblia do cristão, ele é o verbo, ele é a palavra, ele é o sentido perfeito? Porque a leitura, só a leitura, disso não vale. Mas nós temos que viver a leitura. Então nós temos que viver Cristo. Ele é a palavra por excelência. Então, os filósofos gregos, os filósofos antigos, chamam Cristo de o Logos, ou seja, a palavra. Ele é a palavra. O cristão não tem que ser bibliólatra,
se ele for bibliólatra, ele está se declinando em erro. Ele está associando o Antigo Testamento com o Novo Testamento. Quando Cristo se reuniu com os seus apóstolos na última ceia, ele não falou de um Velho Testamento, ele falou do Novo Testamento, do Novo Pacto. Eles já não pronunciam mais o Antigo Testamento. O Antigo Testamento era só para um povo. Era só uma visão, era só uma ordenança provincial. Mas o Novo Testamento, ele é universal. É para todos. É por todos e para todos. Não foi Abraão que morreu na cruz por mim. Não foi Jacó que morreu na cruz por mim. Não foi Moisés que morreu na cruz por nós. Jamais. Foi Jesus Cristo que morreu na cruz por mim. Eu tenho que dar ênfase. Nós temos que dar ênfase. E toda a prioridade é quem? A Cristo, porque Ele é a palavra. Nós não, de maneira alguma, nós não temos que ser bibliólatra, idolatrar a Bíblia, botar a Bíblia superior a Deus. De maneira alguma. Eu posso adulterar a Bíblia. Eu posso totalmente adulterar a Bíblia, o que estão fazendo aí, que os judeus já faziam. Já adulteravam a Bíblia. Porque se ele não adulterasse, ele ia ficar muito mal nas culturas onde eles chegassem. Ia ver que era um povo de sangue. Um povo totalmente ao contrário do seu Deus. Um povo que interpretava sua Bíblia de forma material. Mas nós temos que viver conforme Cristo nos ensinou, interpretar a Bíblia de forma espiritual. O Novo Testamento, ele é totalmente espiritual. O Antigo Testamento não serve para nós. Tanto é que no Antigo Testamento está registrado mais de 8 pactos. Se o primeiro pacto fosse perfeito, para que chegaria a ter 7 mais 7 pactos? Nós temos que ter um pacto e se agarrar a esse pacto, que é um pacto perfeito. Um pacto eterno, um único pacto, que é o Novo Testamento. E esse pacto foi feito por Cristo, de forma sacrificial, na cruz. É Ele que morreu por mim. Não foi Calvino que morreu por nós, irmão. Não foi seu pastor que morreu por você. Não foi seu apóstolo. Não foi seu bispo. Não. Nós temos que olhar para Cristo. Ele deu a sua vida pelas suas ovelhas. E as suas ovelhas conhecem e reconhecem a voz do seu sumo pastor. Esse pastor por excelência que é Cristo, ele jamais deixará de ser pastor. Mas esses subpastores, se eles não andarem conforme a doutrina, eles são excomungados conforme a Bíblia ensina, conforme o Novo Testamento ensina. Eles são excomungados, têm que ser expulsos. Nós não somos bibliólatra de maneira alguma. Nós somos cristãos. Nós temos que recorrer e viver segundo o Evangelho de Cristo. Nós não temos que botar a Bíblia superior acima de Deus. Que a Bíblia ela pode ser adulterada, mas Deus jamais será adulterado.